Quem vai ceder? Vacil Oliveira, Daniel Vilela ou Caiado, Ronaldo Caiado, na disputa aí da oposição para a candidatura a governador. Já já, Vacil Oliveira vai dar a opinião dele. O que é destaque agora no diariodegoias.com.br. Você sabe como funciona o golpe do sequestro virtual ou do golpe simulado? Saiba como se proteger. A matéria do Diário de Goiás cita o fato de que temos aí uma mecânica de questionamentos e principalmente de golpes que estão levando pessoas a perceber um sequestro que não existe, por causa disso transferem dinheiro para os aplicadores do golpe, que são presidiários. É um derivado daquele golpe, o Bença Tia, aquele golpe do acidente. Tem um acidente aqui com um parente seu e tal. E aí começa. É um derivado desse golpe. Aprenda como se proteger. Apareceu um telefone suspeito, finja que não está entendendo, invente nomes de filhos, nome de esposa, nome de marido, para que você possa perceber e também enganar os seus enganadores. Esse é um dos destaques do diariodegoias.com.br. Agora, Vacil Oliveira, o destaque principal nosso hoje, Daniel Vilela e Ronaldo Caiado. Quem vai ceder? Faço essa pergunta para você e daqui a pouco você vai comentar. Uma imagem para você dar umas risadas hoje, Vacil Oliveira, e você também, internauta. Gosta dos memes, Vacil Oliveira? Gosto muito. Se você acredita que 2018 será melhor, lembre-se que quem elegeu a música do Pablo Vittar como a melhor do ano também vai votar para presidente. Esse é o perfil da Lailenha, que é conhecida aí por soltar umas frases bem contundentes. Ok? Para quem é fã e gosta do Pablo Vittar... mas é uma crítica, né? Evidentemente que tem aí, está embutida uma crítica, né? Porque a música de Pablo Vittar não é uma obra-prima, né? Por assim dizer. É uma música passageira, não é verdade? Então lembre-se, quem vai votar para governador e presidente também votou no Pablo Vittar para a melhor música do ano, melhor cantor do ano, ok? Ok. Lamento muito. Vamos ao assunto das eleições 2018. Quem vai ceder, Daniel Vilela ou Ronaldo Caiado? Temos aqui algumas falas dos dois. Vamos comentar a partir da fala. Pode ser? Sim. Porque o momento é esse, né? Claro. Quem é que vai ceder? A pergunta é bastante adequada para o momento, né? Então vamos lá. Daniel Vilela reafirmou que o PMDB vai ter candidatura própria. Ele esteve numa entrevista à Rádio 730 e chegou a comentar, em entrevista coordenada por Rubens Salomão, que tinha ali uma ideia de que é necessário avaliar essa ideia da candidatura própria, ou candidatura ou oposição com mais de um candidato. Então ele traça um comentário sobre esse assunto a partir do questionamento de Rubens Salomão. Vamos acompanhar. Diz que a militância do PMDB diz que quer candidatura própria e que não abre mão dessa determinação. Mas essa definição da oposição, de talvez ficar dividida no primeiro turno, tem PMDBista que acha que pode ser uma solução, pode ser um bom caminho para disputar a eleição com vistas à vitória. O Maguito Vilela, o pai do senhor, já deu declarações de que a divisão no primeiro turno pode ser favorável para a oposição e depois no segundo turno se unir. Na visão do senhor, não, isso seria um erro? Um erro? Não acho que seja um erro. Acho que é plenamente possível que esse cenário ocorra, né? O que eu estou dizendo é que nós gostaríamos muito de receber o apoio do senador Ronaldo Caiado. Seria o melhor cenário para disputar, na visão do senhor? Porque hoje, você falando em oposição, você vai falar de 3, 4 partidos. Nós temos o PMDB, temos o DEM, temos o PRP, temos um PRTB, e porque os outros partidos... PT. E o PT, em nível estadual, né? Porque se você falar em muitos outros partidos, ninguém sabe o que vai acontecer com esses partidos. Tem partido que declarou apoio a uma tese, numa semana, na outra já estava conversando com a tese antagônica. Então, você tem que separar aí o joio do trigo. Nós estamos falando de oposição. E nesse cenário aí, acho que o PMDB, mais do que qualquer um partido,
tem legitimidade para dizer isso. Nós estamos há 20 anos na oposição, nós nunca compactuamos com esse governo e com esse grupo político aí. Durante esses 20 anos nós disputamos as eleições, nós apresentamos as nossas propostas, os nossos projetos, os nossos candidatos, né? Então, ninguém pode tirar esse título de verdadeira oposição em Goiás do PMDB. O PMDB tirou o P porque ele andava muito partido. Partia para cá, partia para lá, partia... Agora, nesse um ano em que o senhor reuniu os diretórios, conversou, o senhor deu conta da unidade ao PMDB, o PMDB está unido em torno de um nome só, o PMDB vai junto, porque um dos problemas do PMDB agora é MDB, acabou, não é PMDB mais não, tirou o P. Não está partido mais. Deve ter sido, eu imagino que tenha sido por isso, né? Nesses 20 anos a gente observou isso. O MDB é um partido unido? O senhor conseguiu unir o partido em torno desse projeto? Kleber, unanimidade ninguém consegue, né? Nem Jesus conseguiu isso. O PMDB é um partido muito grande e que aceita as suas divergências internas naturalmente. E vou dizer mais, acho até que além de ser positivo para um partido essas divergências, elas não têm uma relevância significativa na disputa. Muito bem, Daniel Vilela. Deu ali uma espetadazinha em Caiado, não foi, Vassi Oliveira? Olha, a verdadeira oposição que está apanhando desde 98 somos nós. E até fazendo uma... Não compactou, né? Fazendo uma referência, olha, Caiado esteve na eleição de 98 de Marconi Perillo. Eu não quis dizer isso, mas está na entrelinha. Não, e o DEM, se for por aí, o DEM sempre esteve no governo. Também são argumentos, assim, um pouco frágeis, né? O PMDB facilitou muito a vida também do atual governo. O próprio pai do Daniel sempre teve uma relação de muitos elogios a Marconi Perillo. Então, acho que esse ponto aí é mais provocação de lado a lado. Não é por aí que vai definir a questão. E aí, Daniel Vilela disse que... Mas é fato, só para concluir. Em termos de participação direta no governo, o PFL, depois NEM, esteve em 98, foi decisivo em 2002, esteve em 2006, aliás, foi mais decisivo ainda em 2006. Não, 2006 foi Alcides, né? Foi em 2010. Sim. Foi em 2010, foi mais decisivo ainda, porque naquele momento, se o DEM fica com o PMDB, por exemplo, ali certamente tinha tido o racha definitivo que era especulado na base aliada e uma oposição robustecida com o DEM. E ali naquele momento, Caiado foi quem indicou Zé Eliton para vice juntamente com Demóstenes Torres. Caiado impôs José, de certa forma, porque Vilmar Rocha estava na fila, né? Aí o Caiado indicou Zé Eliton e foi fazer uma campanha um tanto quanto solo, mas ligada ao governo. Então ali foi decisivo. Todas essas questões vão aparecendo aí de provocação e de lembranças de lado a lado. O que só mostra só reforça quanto está um pouco acirrada a discussão entre Daniel e Caiado. De fato. Agora, em outro polo, para a gente fazer um gancho também com o Ronaldo Caiado e daqui a pouco fazer o fechamento. Caiado diz que não contesta pesquisas eleitorais. Ele concedeu uma entrevista hoje à Rádio Bandeirantes 820, lá com César Nanini também, com Adolfo Campos. Os dois questionaram o senador. E observe bem, Caiado diz que não contesta a pesquisa. Veja. Olha, em primeiro lugar, eu sou um homem que eu não contesto pesquisa. Em primeiro lugar, eu não contesto pesquisa. A pesquisa deu, fala, olha, então, olha, se eu estou bem, eu estou bem. Se eu não estou bem, eu vou procurar as causas, tá certo? Para corrigir. Então, aquela pessoa fica, porque não sei o que, tal. Não, eu não contesto. É lógico, como você está aí na capa da Veja aí, você está lendo aí a fake news, né? Você também não pode ter, tá certo? A fake pesquisa. Não é verdade? É verdade, claro. A pesquisa séria, honesta, né? Todos nós aqui respeitamos e nos curvamos a ela. Agora, nós não podemos ter pesquisa fake.
Porque aí é duro, porque aí o cara manipula para querer levar a sociedade para um lado ou para outro, ou induzir o voto do cidadão que está inseguro. Mas vamos lá na pergunta sua em relação ao fórum. E o senhor acredita nessa pesquisa do fórum? É questão de acreditar ou deixar de acreditar. Eu não sei a metodologia, mas vou aqui discutir, ou seja, debater com você aquilo que eu acho que é o momento de nós debatermos neste momento da política nacional. Esse cenário. Muito bem. Este Caiado, então, diz que não contesta pesquisas, mas algumas pesquisas. E Caiado conta a defesa da unidade da oposição da eleição em 1994 para justificar a defesa da unidade agora. Então, ele chama para um período pré-Marconi, período, de certa forma, pré-tempo novo, porque Caiado não usa a eleição, nenhuma eleição em relação ao tempo novo para defender a candidatura dele agora. É claro que oportunamente, não é? Então, mas ele usa a pré-tempo novo. Acompanhe também nessa entrevista a Bandeirantes 820 hoje. Eu já comecei de presidente da República. Não é? Então, a gente aprende. Em 94, eu me candidatei ao governo, a Lúcia também. O que aconteceu? Houve uma divisão na base. Não é verdade? Então, com isso, o Maguito ganhou a eleição, quando ele era candidato do governo, à época, pelo PMDB. Então, nós não podemos agora repetir aquilo que já não deu certo. Isso tem ocorrido exatamente nessas últimas 5 eleições. Essa união é fácil? Como? A união de vocês, da oposição, a união é fácil? Não é questão de ser fácil, é questão de nós buscarmos, em termos de parâmetros, critérios, como é que deve se chegar a este candidato. O que nós temos que entender é que o projeto de uma eleição majoritária, principalmente para governo de Estado, ela não está sedimentada na vontade de A ou na vontade de B. Ela está embasada na capacidade de competitividade da candidatura, de base de apoio e de, ao mesmo tempo, respaldo popular para poder chegar à vitória. Esses são os critérios que precisam ser bem definidos para que a gente possa, independente de quem quer que seja, ou seja, o candidato Ronaldo Caiado, ou o candidato Daniel Vilela, ou outro que venha aparecer, qual é aquele que realmente vai atender todas essas condições neste momento para enfrentar o governo e implantar um novo modelo de gestão no estado de Goiás. E não adianta, e vamos ser bem claros, o César Nanini e Adolfo, não adianta você querer apresentar um projeto apenas para mudar Goiás, se esse projeto estiver sedimentado em cima de uma base, tá certo, carcomida, uma base apodrecida. Então você precisa ao chegar à estrutura de governo, você precisa ter mudanças substantivas na estrutura de governo, de métodos, de ideias, para que você amanhã possa implantar um novo modelo de gestão no estado de Goiás, que é isso que a sociedade goiana clama neste momento. O senhor considera a independência do candidato para ter a coragem e a condição de fazer estas mudanças substantivas na política do estado de Goiás. Muito bem, este Ronaldo Caiado. De um lado e do outro, como você avalia e me responda, vamos debater com a senhora Oliveira também com o internauta. Quem vai ceder e, no detalhe, quem está provocando mais, de certa forma. Bom, respondendo diretamente a pergunta, para mim ninguém vai ceder, nenhum vai ceder. Isso daí é um jogo de pressão. O outro que conseguir fazer o outro recuar, quem conseguir fazer o outro recuar vai ser meio na pressão. Não vai ter nenhuma... pode ser que lá na frente conclua, cada um do seu lado, que o melhor é ser candidato e tocar. Porque veja bem, Altair, ceder seria Daniel dizer o seguinte: não, beleza, o Caiado está na frente, eu não tenho condições, eu vou abrir mão. O outro é o Caiado falar assim: não, de fato o Daniel não vai abrir mão da candidatura dele, e ele tem o partido mais capitalizado, mais capilarizado. Isso.
e então eu vou ceder para ele ser o candidato. São gestos que seriam magnânimos, mas neste momento não tem ninguém disposto a eles. Um outro aspecto é o seguinte, o discurso de Caiado de que tem que assumir e fazer uma mudança, tem que ter coragem, tem que ter preparo para isso, ele é real, ele é perfeito e cabe tanto para ele quanto para Daniel. Daniel também tem feito esse discurso com outra intensidade, com outras palavras. Em relação a 1994, que é o mais curioso para se falar, olha, tanto Daniel quanto o Caiado argumentam em cima de 94, e Daniel implicitamente. A tese de que, olha, essa unidade pode ir para o segundo turno, ela é perfeita e cabe como uma luva em 1994. A tese de Caiado de que foi a falta de unidade no primeiro turno que levou a eleição no segundo turno e levou à derrota, também ela cabe perfeitamente em 94. Só que é preciso entender 94. E outra coisa, eu tenho ouvido muito também a avaliação de que 2018 se parece mais com 1994 do que com 98, por exemplo, e tudo mais. Uhum. Por quê? Por causa dessa divisão entre uma oposição forte, se a gente pensar unida, dividida pode favorecer a vitória de um candidato do governo tido como fraco, como fragilizado, que era a situação de Maguito em 1994. Tanto que se for pensar, olha, eles tiveram praticamente ali uma diferença muito pequena, quase que uma equivalência de votos. A diferença e o resultado da eleição no primeiro turno foi muito pequeno. Em 94 a diferença foi muito pequena. Significa dizer em tese também o seguinte, olha, a oposição teve praticamente 2/3 do voto no primeiro turno e o governo e o candidato do governo, que era Maguito Vilela, era ali 1/3. Mas no segundo turno ele acabou sendo governador, vencendo a eleição, se tornando governador. Mas aí nós temos dois momentos. Uma coisa, que é o que a Caiado tem razão, se a oposição se une no primeiro turno, a chance de ganhar a eleição já no primeiro turno era muito grande. Ele tem razão. Agora, se você considerar que os PMDBistas e Daniel argumentam que essa unidade pode ficar para o segundo turno, isso também teria ocorrido em a provável vitória da oposição em 94, se Caiado e Lúcia Vânia, que não se uniram em primeiro turno, tivessem se unido no segundo. E eles não se uniram nem no primeiro, e nem no segundo. Exatamente. Aí deu a derrota. Então você tem dois momentos e os dois argumentam puxando a razoabilidade e a razão para o seu lado. É aquela velha questão de campanha, Altair. Você quer ter razão ou ganhar a eleição? Por enquanto, tanto o Caiado quanto o Daniel querem ter razão. Não estão querendo ganhar a eleição. Pode ser que lá na frente isso se resolva e aí nessa queda de braço um deslanche. É fato, Vacir Oliveira, internautas conectados aqui conosco, que diante da pergunta, quem vai ceder para uma unidade da oposição, Caiado ou Daniel? Hoje a resposta é nenhum dos dois, não é? Eu entendi da sua argumentação. Por enquanto, nenhum dos dois. A resposta tem um por enquanto. Porque se ceder ainda é muito cedo. Ainda é muito cedo para ceder. Ainda tem muito jogo de pressão. E você coloca muito bem. O jogo é de pressão. É de pressão. Para Caiado é interessante definir agora. Nós podemos utilizar uma brincadeira de criança, né? As crianças hoje não brincam mais, mas a gente brincava de gata parir. Você lembra dessa gata parir? Chega aí, encosta. Força, quem tiver, quem tem pressão, né? Aí, o que eu gostava do jogo da gata parida é ficar encostando as meninas, né? O bom não importava, né, quem é que ia sair. O bom mesmo era ficar encostando. Que safado. Vamos fazer o quê? A gente brincava, né, Vacir? Eu lá em Palmelo e você lá na pequena cidade, Vianópolis também. Grande progressista, Vianópolis. E na grande progressista. Abraço da Vianópolis para o Lemos. Olívio Lemos. Um abraço para a nossa querida região da Estrada de Ferro.
E a Águida, vou lembrar da Águida aqui, que fez, fazendo um trabalho lindíssimo de resgate da história lá. Você mudou de assunto. A partir de uma base, não, que é uma coisa que vale a pena falar. Uma hora nós vamos falar sobre isso. A partir de uma base do ex-vereador Fábio Viegas, o Badu, com muita foto e muita informação sobre a história e os personagens históricos da cidade. Pronto, falei. Muito bem, parabéns. Aí, um abraço a ela e ao correspondente Vianopolino. Dizia então, você dizia que o jogo é de pressão, não é de ceder por enquanto. Por enquanto. Mas Caiado quer ceder agora, para ele interessa ceder agora, porque se define a candidatura agora, isso atrapalha ou impede que Daniel cresça um pouco mais e se consolide como candidato. Daniel, por seu turno, quer uma definição mais na frente, por quê? Porque se empurra um pouco mais, dá tempo para ele se consolidar mais como candidato. Então, por isso que Caiado fala em definição logo e Daniel fala em definição lá na frente. Para que definir agora? Esse também é o movimento dos dois. Comentários do internauta em debate conosco. Comente e a gente debate. Elton Saulo. O Caiado vai ceder, pois ele prefere ter embate com o Marconi no Senado do que pegar essa bronca que é o nosso Estado. Não é isso que ele tem de... Eu diria que as duas situações são, digamos, confortáveis para ele. Olha, imaginar Caiado e Marconi debatendo no Senado é até interessante, porque você pode fazer o pressuposto aí de um debate. Só porque é o tipo de debate que não acontece. Você não vê esse debate direto entre um e outro. Mas eles estavam em instâncias diferentes. Agora, veja bem. Quando o Caiado critica o governo de Goiás, quem defende? José Edo. Digamos que é o nível. Se os dois no Senado estiverem lá, eles vão ter que debater. Aí, Daniel Vilela pode abrir uma hashtag, né? Ponha Marconi e Caiado no Senado. Hashtag, né? Né? Veja o debate, ou seja, deixa eu ser candidato enquanto eles vão lá. Uma coisa, um ponto interessante aqui que ele fala, quem é o ouvinte aqui fala... Sonoplasta? Não, o Elton, né? É que, rapaz, esse Estado vai ser uma bronca mesmo para quem herdar ele. Não vai ser fácil. O Estadão traz um levantamento hoje que mostra o grau de dificuldade dos estados por causa do crescimento da folha de pagamento e a diminuição das receitas. Um consultor do Estadão que fez essa elaboração, e que está na capa do Estadão agora, é que este é um mandato maldito. Um mandato que sofreu com a queda da receita e viu a elevação da folha de pagamento. Significa que os estados saíram de uma situação positiva para uma situação de déficit e pegou vários estados em muita dificuldade. Exemplo, mas não precisa de muito exemplo. O que aconteceu no Rio de Janeiro é o que está aí. O que aconteceu no Rio Grande do Sul está aí. Ocorre que o que vem por aí é que outros estados podem entrar naquela situação. E o estado de Goiás foi citado como um dos que pode entrar nessa dificuldade. E não é novidade que Marconi Perillo está reclamando e falando que a folha de pagamento tem consumido, tem segurado. Isso não é novidade. O estado de Goiás também tem esse problema. O Elton está falando aqui, tá aí, não precisa mentir. Eu imagino que ele está fazendo uma referência à brincadeira da gata parir, que eu falei que o bom era encostar nas meninas. Imagino que ele tenha dito que eu queria dizer meninos. Elton, que é isso, rapaz? Eu sou espada. Não vem com essa, não. O Cacá Sonoplasta, os dois vão nadar e morrer abraçados na praia. Exato. Do Rio Araguaia. Tem a torcida. O Chico Bezerra fala que o Caiado é o homem mais preparado para assumir o comando do nosso estado. Está na torcida do Caiado. Isso aí é a torcida. Quem está apoiando o Daniel fala que quem está mais preparado é o Daniel. E o Zé Hélito fala, o pessoal do Zé Hélito fala que é ele que está preparado porque estava no governo e tudo mais. Essa é uma questão de campanha, boa, inclusive. Elizabeth Vieira comenta, estou chegando à conclusão, eles têm que morrer abraçados mesmo. Daniel está debaixo da asa do Temer, votando todos os projetos, nadando no dinheiro público. Caiado, quantos anos está sempre candidatando a Senado? Resumindo, está difícil votar nesses políticos pensando em si próprios, diz ela, todos farinhas
farinha do mesmo saco. Ela está insatisfeita, hein? Está insatisfeita. Menino do céu. Outro que está insatisfeito aqui, o César Faria. O Brasil inteiro fala que Temer é líder da maior facção criminosa que existe. O que dizer dos políticos aliados de Temer? Com a palavra. César, para mim essa vai ser uma questão importantíssima a se observar na campanha. Mas observar como o eleitor vai ter a percepção dele. Porque veja bem, na prática, Daniel Vilela é do partido do presidente, então não tem como não ter a ligação com o presidente Temer. José Eliton é do PSDB, que foi o avalista da ascensão de Temer ao poder. O principal avalista. O principal avalista da ascensão de Temer. Então não tem como também, ou será que ele vai tentar fazer o discurso da oposição radical e tudo mais, para ver se pega no... Então como é que vai ser a percepção do eleitor? Ronaldo Caiado é o que de fato faz um discurso direto de oposição a Michel Temer. O partido dele, porém, está no governo Temer. Abraçadíssimo. Com então, cargos, com vários cargos. Como é que vai ser a percepção do eleitor na campanha em relação a esses fatos? Eu quero assistir de arquibancada, porque está mais perto. Eu quero assistir na cadeira. Na cadeira? Porque na arquibancada... Agora tudo é cadeira. Eu quero assistir na cadeira. Lá no... Ivanor Florencio, ex-secretário de Cultura de Goiânia, conectado conosco, um abraço para você. Rafael Feitosa está também nessa linha. Estamos um de candidatos. Se juntar os 3 possíveis candidatos, não dá um. Que é isso? Hoje os nossos... Mas ele é Caiado. Ele disse que se for o Caiado, ninguém ganha dele. O Rafael Feitosa? Pois é, mas ele está dizendo, se juntar... Depois você coloca aqui, se juntar os 3 não dá um. Pode ser que não seja a favor de Caiado, seja uma visão dele a respeito de Caiado também. Aí a questão hoje nós estamos com eleitores muito, digamos, exigentes aqui na nossa timeline. o Guilherme Leite, ninguém é tão bom que não precisa de apoio. Fato. Eu também entendo isso. Eleição, campanha... Não tem como. Uma eleição se ganha com alianças, né, com apoios. Não existe esse negócio de eleição, ganhei sozinho. Tem casos esporádicos em eleição para deputado, mas para prefeito, raridade. Né? É porque o Rubens Barbosa fala lá atrás que o Caiado não precisa do Daniel, muito pelo contrário. Por causa da popularidade dele, alguém também falou sobre isso, questão da popularidade. Olha, a popularidade do Caiado é real. Nós comentamos aqui já várias vezes. Caiado está disparado nas pesquisas. Em todo caso, tem situações desse jeito que o candidato sai disparado na frente, mas quando começa a campanha, ele não tem estrutura de apoio para carregar a candidatura. Então essa candidatura vai desidratando. Por isso que o Caiado quer o apoio do PMDB. Imagina o seguinte, você tem o PMDB que presente em todo o estado. Então você tem gente em todos os municípios pedindo voto para ele. Para o candidato PMDB. O governo tem um candidato dele. Também consegue reunir um leque de partidos. O Caiado, ele tem hoje a intenção de voto disparada dos eleitores. Mas isso resiste às duas máquinas caminhando e fazendo campanha? Olha, a história mostra que em Goiás, tradicionalmente, o que a gente vê é que acaba a eleição sendo polarizada. E os dois polos caminham pelo governo e a oposição mais para o lado do PMDB. O exemplo também dentro da história que poderia ser citado em relação a Caiado, Demóstenes Torres, em 2006, foi candidato. Sim. Saindo dessa polarização, ele era do governo e decidiu ser candidato independente do candidato do governo. E o PMDB também não fechou com o PMDB. Demóstenes era tão popular e estava numa ascensão tão grande quanto Caiado hoje, nome nacional, despontando, visibilidade nacional, e ele terminou com menos de 100 mil votos. Foi um desempenho muito fraco. O maior fracasso do Demóstenes hoje do ponto de vista eleitoral. Não? Então a gente aqui pode trazer esses exemplos da história. Mas Caiado pode ser diferente agora e ele arrebente porque os tempos são outros. Verdade. O que a gente tem como elemento de argumento para conversar
porque também não estamos fechando questão, não quer dizer que Caiado não ganhe a eleição sozinho. Eu acho que é uma possibilidade, o Caiado de fato arriscar ser candidato independente de Daniel, independente de Zé Hélito. Acho que essa possibilidade é real, talvez seja mais plausível, e o que levaria a uma possibilidade de unidade da oposição no segundo turno. Ou não, vamos supor que vão Daniel e Caiado para o segundo turno. Se os dois forem candidatos. Se os dois forem candidatos. Né? Se os três forem candidatos. Pode ser que isso também aconteça. E aí, quem vai ter que decidir se apoia Daniel ou Caiado é Zé Hélito, é a estrutura de governo.